O homem que desafiou Keynes, senhoras e senhores, há momentos na história em que uma ideia se torna tão poderosa que consegue abalar os alicerces de tudo o que acreditávamos. Nos anos 1930 e 40, John Maynard Keynes era considerado o salvador do capitalismo, mas nas décadas seguintes algo mudou. O mundo enfrentava inflação, desemprego, governos cada vez mais endividados. O receituário keynesiano parecia falhar. Foi nesse cenário que surgiu Milton Friedman, um economista de Chicago que acreditava em algo radicalmente simples: a inflação é sempre e em toda parte um fenômeno monetário. Ele não foi apenas um acadêmico, foi um comunicador brilhante, um escritor capaz de falar com o povo e um pensador que inspirou governos, desde os Estados Unidos até o Chile. Hoje, nós vamos entender como o monetarismo nasceu, como se espalhou pelo mundo, quais foram seus sucessos, quais foram seus erros e por que, até hoje, ele continua moldando a forma como entendemos a economia. E eu prometo a vocês, ao final desta palestra, vocês não apenas terão entendido o monetarismo, vocês vão sentir como ele ainda influencia sua vida, seu bolso e até as decisões que os governos tomam sobre sua renda, sua poupança e seu emprego. O mundo em crise e o nascimento do monetarismo. Vamos voltar ao pós-guerra. De 1945 a 1970, o mundo viveu o que chamamos de 30 anos dourados. Crescimento acelerado, pleno emprego, expansão da classe média. O keynesianismo parecia imbatível, mas havia um problema crescendo silenciosamente: a inflação. Na década de 1970, dois choques do petróleo dobraram os preços do barril. A inflação disparou, mas o desemprego também. Era a chamada estagflação, algo que a teoria keynesiana não conseguia explicar. Foi aí que Friedman se levantou. Ele dizia: o problema não era falta de gasto ou excesso de gasto público. O problema estava na quantidade de dinheiro em circulação. E aqui vem a frase mais famosa de Friedman: a inflação é sempre e em toda parte um fenômeno monetário. Ele argumentava: quando os governos imprimem dinheiro demais, seja para financiar guerras, programas sociais ou simplesmente gastar além da conta, o resultado inevitável é a perda de poder de compra da moeda. E ele não falava apenas de livros. Em 1963, junto com Anna Schwartz, publicou Uma História Monetária dos Estados Unidos, onde mostrava que a Grande Depressão não foi apenas falha do mercado, mas, sobretudo, culpa do Federal Reserve, que deixou o dinheiro encolher e o crédito sumir. Ou seja, para Friedman, tanto a escassez quanto o excesso de dinheiro podiam gerar tragédias econômicas. Pausa para reflexão. Você já percebeu como, quando o governo injeta dinheiro artificialmente, os preços começam a subir? Esse é o ponto central de Friedman, o coração do monetarismo. Agora vamos ao núcleo da teoria. Primeira regra da oferta de moeda. Friedman defendia que o Banco Central não deveria brincar com a economia. Nada de tentar estimular hoje, frear amanhã. Ele propôs uma regra fixa de crescimento da moeda, em linha com o crescimento da produção. Simples assim. Se a economia cresce 3% ao ano, a base monetária deveria crescer 3% ao ano. 2. Expectativas racionais. As pessoas não são passivas. Se o governo tenta enganar com inflação, os trabalhadores exigem salários maiores, as empresas aumentam preços e o efeito desaparece. Ou seja, não existe almoço grátis. 3. Limites da política fiscal. Enquanto Keynes dizia que o gasto público podia salvar economias, Friedman afirmava: gasto público em excesso apenas gera déficit e inflação. O motor verdadeiro deveria ser o setor privado. Quarta, liberdade econômica. Para Friedman, liberdade política e liberdade econômica andam juntas. Se o Estado controla demais a economia, acaba controlando a vida das pessoas. Essa ideia está em seu livro mais famoso, Capitalismo e Liberdade, de 1962. Um exemplo prático é: se o governo tenta controlar preços para ajudar o povo, o resultado é desabastecimento.
Se imprime dinheiro para pagar despesas, o resultado é inflação. Se tributa demais, sufoca a inovação. O mercado, dizia Friedman, é mais eficiente e justo quando deixado relativamente livre. Ficamos por aqui e amanhã voltamos com a segunda parte dessa obra genial. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. E é claro, se inscreve aí no canal. É de graça, não custa nada e você ainda ajuda a gente. Um forte abraço.